Você tem um desejo no seu coração de ter um marido temente ao Senhor, que busque ao Senhor? Então esse vídeo é para você. Aqui eu vou te mostrar 5 atitudes do que você tem que fazer para, nesse momento que o desejo está só no seu coração, que ainda não se concretizou nas ações do seu marido. Então já curte esse vídeo e já manda para alguém que está precisando também, e que tem o desejo de que o marido sirva ao Senhor, seja temente ao Senhor, creia no Senhor, da mesma forma que você ou até mais, para ele ser o sacerdote da sua casa. Então, todas essas dicas que eu vou dar hoje estão com base em 1 Pedro 3:1, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Ou seja, pelas suas atitudes, né? E a gente deve se submeter ao marido, né? Mas de forma silenciosa. Eu já quero começar te dizendo, esses dias uma aluna disse para mim assim: Gisele, Deus pediu para eu ficar em silêncio, para eu não falar mais, reclamar para o meu marido e falar coisas para ele, ou conversar com ele sobre a situação, a crise que a gente está passando. O que que tu acha? Falei, olha, se Deus te disse isso, quem sou eu para te dizer diferente? E aí eu mandei para ela essa passagem bíblica, e depois de 1 semana e meia ela me mandou já o testemunho dela, o retorno dela. Então, gente, essa passagem bíblica, ficar em silêncio, eu sei que é um desejo do seu coração, também é do meu, é que meu marido permaneça, mas eu já tive também esse desejo de ter um marido temente ao Senhor e que não era tanto quanto eu queria, ou quanto eu desejava, quanto eu sonhava. E isso era só no meu coração, mas eu fui buscando, fui lendo essa passagem, fui tendo atitudes que acabaram sendo em silêncio e que acabaram transformando ele por meio do Espírito Santo, né, as minhas orações eu fazia desse jeito. Então aqui eu quero trazer para vocês 5 dicas, eu vou dizer a primeira: você deve ser um exemplo vivo de Jesus Cristo. Então, a primeira dica: como fazer se eu quero ter um marido desse jeito? Então, eu tenho que ser um exemplo vivo de Jesus Cristo para todo mundo que me veja. Não é, gente, ser perfeita, não é ser religiosa, mas é sim ter coerência entre a palavra, ler a palavra, as orações e a gente buscar. As nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Às vezes, principalmente nós mulheres, gostamos de falar muito. Os nossos maridos, às vezes, se enchem o saco, diz: "Ai, não quero mais ouvir, essa mulher fala demais". Então tenham atitudes boas, coerentes, produzam em vocês o fruto do espírito, tem vídeo sobre isso, como produzir o fruto do espírito, né, se você é uma crente que tem as características de um crente bom, generoso, então aprenda, tem vários vídeos sobre isso, aprenda a você mostrar Jesus para as pessoas nas suas atitudes, sem precisar falar nada, mas ser coerente sempre, né. Viva de uma forma que todos os dias você busque mostrar o amor de Deus para as pessoas. Dica 2: ore constantemente pelo seu marido, mas essa oração tem que ser certa, até porque tem vídeos aqui no canal que diz para você não orar pelo seu marido. Por que não orar? Não orar reclamando e orar também por você. Mas nesse caso, ore constantemente pelo seu marido sim, mas sem reclamar, de uma forma específica, para esse caso específico, para o Espírito Santo tratar o coração dele, para o Espírito Santo transformar o coração dele. E agora a terceira dica: confie em Deus. Por que confiar em Deus? Confiar até quando as coisas não parecem estar acontecendo. Porque muitas alunas vêm para mim, gente, e dizem: "Gisele, eu já oro há tanto tempo para o meu marido ser temente ao Senhor, para o meu marido ficar mais com o coração mais carinhoso, mais atento ao Senhor, para que ele leia a palavra", né. Mas eu digo para você: confie no Senhor, mesmo que as coisas pareçam não estar diferentes, pareçam não acontecer nada, estão parecendo que nada acontece, que Deus não está agindo, que nada está acontecendo na vida do meu marido. Gente, de repente vai vir aquele de repente de Deus e você vai viver um milagre, você vai viver um testemunho, você vai mostrar para outras pessoas o que aconteceu na sua vida. E aí você vai ter vergonha, você vai dizer: "Meu Deus, eu achava que Deus não estava fazendo nada". Então ele está sempre agindo,
suas orações são ouvidas, às vezes elas não são atendidas no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque tem mulher que vem assim para mim, tem aluna que vem para mim e diz assim, ó: "Gisele, eu já oro há um tempão, porque eu faço assim, faço assado, tá-tá-tá, porque eu quero meu marido assim, quero meu marido assado", porque ela não só ora pela conversão do marido, mas também do jeito que ela quer que se converta, tem que ser daquele jeito, naquele fervor, naquela ousadia. Tá? Então, assim, ó, confie no Senhor, mesmo que pareça que nada está mudando, que nada, e deixa Deus agir do jeito que Ele age, deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo convencer. Quarta dica, né, do que a gente deve fazer quando a gente quer trazer o marido para perto de Deus. Respeite o seu marido. Ou seja, seja coerente com o Deus que você serve, a palavra que você lê, e você serve o seu marido, como você trata o seu marido. Porque eu te pergunto, como que o meu marido vai querer conhecer o Deus que eu quero que ele conheça, que eu estou tentando apresentar para ele, mas as minhas atitudes são de impaciência, de irritação, de berrar, de palavrão. Como isso? Ou eu não me cuido, né. Então, isso faz parte, tá, gente? Então a gente tem que respeitar o marido e ser coerente com aquilo que a gente quer, que a gente busca para o outro, a gente também tem que aplicar para a nossa vida. Até porque a salvação e o relacionamento, eles são individuais. Então, se eu quero que o meu marido se converta ao meu Deus, eu também devo ser coerente e mostrar que eu já estou nessa, né. E a quinta dica, às vezes, apesar de a gente aqui a passagem bíblica dizer que a gente tem que ficar em silêncio, às vezes, essa é a dica, tá, gente? Às vezes, compartilhe a sua fé. Mas quando que a gente deve compartilhar? Num momento específico, orando e perguntando para Deus se é para eu falar. Quando você sentir no seu espírito que você pode falar, pedindo sabedoria para Deus, para quando falar, como falar, pede para o Espírito Santo te orientar, para quê? Para que não tenha religiosidade, gente. Isso a gente não pode ter, a gente não pode buscar religiosidade. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, né, e ficar ditando regra, falando o tempo todo. Então a gente tem que compartilhar a nossa fé, sim, a gente pode compartilhar, por mais que o versículo aqui diga que é para ficar em silêncio, o Espírito Santo vai falar contigo, se você permitir, se você pedir para ser guiada, ele vai te orientar a como você pode compartilhar essa fé. Que forma você pode fazer isso, e isso se torne um exemplo para o seu marido, que mesmo que você esteja falando, isso vai dizer assim: "Poxa, ela está me falando isso, mas está sendo coerente com aquilo que ela fez ou que ela ficou em silêncio". E aí acaba sendo um testemunho para ele, ele vai ter interesse, ele vai querer buscar, ele vai se apaixonar. Então, o que que a gente deve fazer, né, para quando a gente quer trazer o marido para essa situação que a gente está? A gente tem que ter as atitudes certas, se posicionar como uma mulher sábia. A gente tem que investir nisso. A gente tem que ser coerente com as coisas, né, a gente não pode ser chata, ficar falando toda hora, e a gente tem que mostrar. Se eu quero trazer ele para ler a palavra, eu tenho que mostrar que eu confio na palavra. Eu não vou ficar toda hora: "Ai, não, sabe o que que é, amor? Eu confio em Deus, mas assim, eu tô orando, parece que tá demorando, eu oro tanto para te vir para a palavra, eu oro tanto para ti ir na igreja comigo, eu oro tanto". Então, calma o coração. Cuidem com o que vocês fazem, né. Então peça até nesse momento, nessas orações, peça para Deus, para ele te dar o domínio próprio, pra te não viver por emoções, né, porque as dicas, né, recapitulando, ser um exemplo vivo de Jesus, a primeira, a gente não pode viver por emoções, então peça para o Espírito Santo nisso. A 2, né, orar constantemente pelo nosso marido. Isso às vezes cansa quando a gente não vê resultado. Então peça para o Espírito Santo como que é para eu orar, o que que é para eu fazer, como que é para eu orar de forma específica. 3, confiar no Senhor. Mas como que eu vou confiar? Não estou conseguindo ver nada. Então permaneça. 4, respeite o seu marido. Poxa, mas ele chega em casa, ele é tão grosseiro. Claro que ele é grosseiro porque ele não tem Jesus, porque falta Deus, porque ele não vai no culto. Respeite, agradeça, né. É porque como que a gente vai fazer assim, vou mostrar um Deus que eu sirvo, mas que para ele, quando ele vê, eu tô berrando e tô xingando e não tô respeitando, né. Então, às vezes, então compartilhe um testemunho, um milagre que você viveu, uma generosidade que você fez, né, uma coisa que você venceu na carne, uma vitória que você está tendo, né. Eu tive aqui na minha casa, eu tive as mudanças ali de atitudes, e o meu marido vinha falando, né, e isso é bom porque quando ele falava assim: "Ai, agora tu fazia isso, agora tu não faz mais", eu dizia:
porque eu orei, eu pedi para me transformar, né, eu me transformei por meio do Espírito Santo. "Pô, faz tempo que tu não quer brigar, que tu não fica xingando, que tu não fala isso, não faz aquilo". "É, por quê?". "Porque eu mudei". Aí você mostra, compartilha a sua fé. "Eu também não gostava de mim assim, sabe, amor, eu também não gostava de mim assim. Queria me transformar, mas era difícil, na carne é difícil". Eu fiz isso por meio do Espírito Santo, orei, jejuei, fiz um propósito de oração, sabe. Então, é sobre isso, daí nesse momento, quando ele notar alguma mudança, ou quando vocês conversarem e cair nesse assunto, você falar isso, compartilhar de uma forma suave, sem ficar falando assim, tipo: "Ah, viu? Claro, porque eu tenho Jesus, porque eu sou cheia do Espírito Santo, é assim, ó, tu é que deveria ter, tu deverias ter também, que tu ia ver a mudança em ti". Não, não é assim, não é apontando. Então é sendo o exemplo, dizer: "Nossa, eu tenho interesse". É permitir que as outras pessoas vejam Deus em você e elas se apaixonem por isso. Não por você ou pelas suas atitudes ou para se comparar a você, mas sim que elas vejam o amor de Cristo, a transformação através do amor. Se você então gostou desse vídeo, então curte, compartilha para quem precisa, para quem quer também trazer o marido para mais perto de Deus, mas às vezes não sabe o que fazer, porque a gente fica perdida assim. As alunas do método Poder da Oração vêm para mim, elas dizem: "Ai, Adélia, eu oro tanto", mas é assim, não é o orar, é ter a atitude certa, o posicionamento certo. Se você ficou até agora aqui, porque você se interessou sobre o assunto, você gosta de orar pelo seu casamento, então venha fazer parte do método Poder da Oração. Você deve investir em você, a como ativar esse poder dentro de você, para orar sobre todas as áreas da sua vida, não orar mais reclamando, e sim blindar a sua casa, proteger a sua casa, se posicionar como uma filha amada de Deus, ser uma mulher sábia, buscar sabedoria e então sempre viver uma vida extraordinária em Deus. Mesmo que tenha tribulação, você vai saber o que fazer.